E se eu te disser que existe uma força na Amazônia capaz de controlar jaguares, comandar serpentes gigantes e fazer a própria floresta se mover como um exército? Em 2023, uma corporação de mineração descobriu isso da pior forma possível. O que você está prestes a ouvir desafia tudo o que conhecemos sobre a natureza e sobre os poderes ancestrais dos povos ameríndios. Se você tem coragem de descobrir como um jovem pajé despertou forças que existem desde antes da civilização, deixe seu like agora, se inscreva no canal e ative o sininho, porque esta história vai mudar para sempre como você vê a floresta amazônica. Prepare-se para a fúria da floresta, o rugido da natureza. O despertar dos ancestrais. No coração da floresta amazônica, onde as árvores milenares sussurravam segredos antigos ao vento, a tribo Yavanavá vivia em perfeita harmonia com a natureza há gerações incontáveis. Cauê, jovem pajé de apenas 25 anos, despertou naquela manhã com um pressentimento que gelou seu sangue. Os espíritos ancestrais haviam visitado seus sonhos, trazendo visões de destruição e morte que se aproximavam como uma tempestade implacável. A aldeia estava envolta na névoa matinal quando Cauê emergiu de sua oca, o corpo pintado com urucum e genipapo conforme os rituais exigiam. Suas mãos tremiam não de frio, mas da intensidade das visões que ainda ecoavam em sua mente. Máquinas monstruosas de metal devorando árvores centenárias, rios se tingindo de sangue, animais fugindo em desespero, tudo isso havia sido mostrado pelos espíritos como um aviso urgente. Yara, a anciã mais respeitada da tribo e guardiã das tradições, aproximou-se dele com passos lentos mais determinados. Seus olhos, embora envelhecidos, brilhavam com a sabedoria de 80 anos vividos em comunhão com a floresta. Você viu, não foi, meu filho? Ela murmurou, sua voz carregada de preocupação. Os espíritos não mentem. O que se aproxima é maior do que qualquer ameaça que já enfrentamos. O jovem pajé sentiu gravemente, sentindo o peso da responsabilidade sobre seus ombros. Como sucessor da linhagem de xamãs da tribo, cabia a ele interpretar os sinais e guiar seu povo através dos tempos sombrios que se avizinhavam. Grandes máquinas vêm do leste, ele disse, apontando para além da copa das árvores. Homens brancos com sede de ouro e madeira. Eles não respeitam nossa mãe terra. Yara fechou os olhos, suas mãos gnarled tocando o colar de dentes de jaguar que usava desde a juventude. Então chegou o tempo da grande provação, ela sussurrou. Nossos antepassados falaram sobre isso. Quando a ganância dos homens brancos ameaçar destruir o coração verde do mundo, os guardiões da floresta devem despertar. Suas palavras carregavam o peso de profecias antigas, transmitidas oralmente através de gerações. O som de tambores começou a ecoar pela aldeia, um ritmo lento e solene que chamava todos os membros da tribo para uma reunião de emergência. Guerreiros, mulheres, crianças e anciãos se reuniram no centro da aldeia, seus rostos refletindo a gravidade do momento. Cauê observou seu povo, cerca de 200 almas que depositavam nele sua confiança e esperança de sobrevivência. O Conselho dos Guardiões. O grande círculo se formou ao redor da fogueira sagrada, as chamas dançando como espíritos inquietos na brisa matinal. Cauê tomou seu lugar no centro, segurando o bastão cerimonial feito de madeira de mogno e decorado com penas de arpia. Ao seu lado, Yara segurava a cabaça sagrada contendo ayahuasca, a bebida que conectava os mortais ao reino dos espíritos. Irmãos e irmãs do sangue da terra, Cauê começou, sua voz ecoando com autoridade ancestral, os espíritos me mostraram visões de grande perigo. Uma empresa de mineração chamada Titan Corporation se aproxima de nosso território sagrado. Eles vêm com máquinas que podem derrubar 1000 árvores em um único dia. Murmúrios de preocupação se espalharam pelo círculo. Raoni, o chefe guerreiro da tribo, um homem de 40 anos com cicatrizes de batalhas passadas marcando seu peito nu, ergueu-se com expressão sombria. Quantos são esses invasores? Ele perguntou, a mão instintivamente se movendo para o arco feito de pau-brasil que sempre carregava. Mais de 1000 homens, dezenas de máquinas, Cauê respondeu, as imagens das visões ainda vívidas em sua mente. Mas não é apenas sobre números, meu irmão. Eles trazem consigo uma escuridão espiritual que pode contaminar nossa terra sagrada para sempre. O ouro que buscam está enterrado sob a árvore-mãe, onde repousam os espíritos de nossos ancestrais. A árvore-mãe era uma cecropia gigantesca com mais de 1000 anos de idade, considerado o portal entre o mundo físico e espiritual. Destruí-la seria equivalente a profanar os túmulos de todos os antepassados da tribo. Yara se levantou lentamente, apoiada em seu bastão de caminhada decorado com ossos de diversos animais. Existe uma antiga profecia, ela disse, sua voz tremula mais forte,
sobre o tempo em que a floresta mesma se levantaria para defender seus filhos. Os espíritos animais, as plantas sagradas, os rios e montanhas, todos se uniriam em uma só voz para expulsar aqueles que ameaçam o equilíbrio natural. Pequenos Pássaro, uma jovem guerreira conhecida por sua velocidade e precisão com a zarabatana, inclinou-se para a frente com interesse. Como podemos despertar esses guardiões, anciã? Nossa tribo é forte, mas somos poucos contra tantos invasores armados com armas de fogo. Yara olhou diretamente para Cauê, seus olhos transmitindo conhecimento secreto. O ritual do despertar não é realizado há 5 gerações. É perigoso, podendo custar a vida do pajé que o conduz. Mas se for bem-sucedido, concederá ao xamã o poder de se comunicar com todos os seres da floresta e uni-los em defesa de nossa terra. Preparativos para a guerra espiritual. Os dias que se seguiram foram de intensa preparação. Enquanto os guerreiros afiavam suas lanças e preparavam flechas envenenadas com curare, Cauê se isolou na cabana sagrada para jejuar e purificar seu espírito. O ritual do despertar exigia um corpo e mente completamente livres de impurezas terrenas. Yara o visitava diariamente, trazendo apenas água pura de nascente folhas de coca para mascar. Lembre-se, meu filho, ela dizia enquanto aplicava pinturas rituais em seu corpo, o ritual conectará sua alma diretamente com a Grande Mãe. Você sentirá a dor de cada árvore cortada, a agonia de cada animal ferido. Muitos pajés do passado enlouqueceram ou morreram durante esse processo. Prefiro morrer tentando salvar nossa terra do que viver vendo ela ser destruída, Cauê respondeu, sua determinação inabalável apesar do medo que sentia crescer em seu peito. As pinturas corporais eram intrincadas, símbolos de poder que conectavam o xamã aos 4 elementos e aos espíritos guardiões de cada direção. Enquanto isso, os batedores da tribo traziam notícias cada vez mais alarmantes. A Titan Corporation havia estabelecido um acampamento base a apenas 3 dias de caminhada da aldeia. Centenas de trabalhadores cortavam uma estrada através da floresta, derrubando árvores ancestrais como se fossem mato insignificante. Raoni organizou patrulhas de reconhecimento, enviando seus guerreiros mais habilidosos para observar os invasores. Eles têm armas que cospem fogo e ferro, relatou Irapuru, um jovem rastreador. Suas máquinas são como monstros de metal que engolem árvores inteiras. Vi rios mudando de cor por causa dos venenos que jogam na água. A tribo toda estava tensa. As crianças, normalmente brincalhonas, permaneciam quietas e próximas às mães. Os anciãos contavam histórias dos tempos antigos, quando conflitos similares haviam ocorrido com colonizadores portugueses e espanhóis. Sempre as tribos haviam saído derrotadas, forçadas a recuar cada vez mais fundo na floresta. Mas desta vez seria diferente. Cauê podia sentir a floresta respondendo a seus chamados durante as sessões de meditação. Árvores sussurravam segredos antigos, animais se aproximavam da aldeia sem medo, como se soubessem que uma grande batalha espiritual se aproximava. Onças, arpias, anacondas e até mesmo os lendários espíritos da água começaram a se manifestar nos sonhos dos aldeões. Na noite antes do ritual, toda a tribo se reuniu para uma cerimônia de purificação. Homens, mulheres e crianças banharam-se no rio sagrado, lavando seus corpos com plantas aromáticas e cantando cânticos ancestrais que ecoaram pela floresta escura. O ritual do despertar. A lua cheia brilhava como um olho ancestral quando Cauê adentrou o círculo sagrado na clareira mais profunda da floresta. 12 anciãos da tribo, os últimos guardiões das tradições mais antigas, formaram um círculo ao redor dele. Cada um carregava um elemento ritual, penas de águia para o ar, pedras de rio para a terra, brasas sagradas para o fogo, e cabaças com água nascente. Yara aproximou-se do centro, carregando uma tigela feita de crânio de jaguar contendo uma mistura potente de ayahuasca, datura e outras plantas sagradas. Esta bebida conectará sua alma com a alma da floresta, ela murmurou enquanto oferecia a tigela a Cauê. Mas cuidado, uma vez que beber, não há volta. Você se tornará um com todos os seres vivos ou morrerá na tentativa. Cauê aceitou a tigela com mãos firmes, apesar do terror que sentia. O líquido era amargo e queimava sua garganta como fogo. Imediatamente, sua visão começou a se alterar. As árvores ao redor pareciam pulsar com vida própria, suas folhas brilhando com luz interna. O som da floresta se intensificou, cada grilo, cada movimento de folhas, cada gota de orvalho caindo se tornaram uma sinfonia ensurdecedora. Os anciãos começaram a cantar, suas vozes se misturando em harmonias que pareciam fazer a própria terra vibrar.
Tambores feitos de pele de cobra soaram em ritmos hipnóticos que sincronizaram com os batimentos do coração de Cauê. Então, a transformação começou. Primeiro, ele sentiu as raízes das árvores como se fossem extensões de seus próprios membros. Cada corte de machado dos invasores era como uma ferida em sua própria carne. A dor era insuportável, 1000 árvores gritando em agonia, milhares de animais fugindo em terror. Cauê gritou, seu corpo se contorcendo no chão da clareira. Suporte, meu filho, Yara gritou por cima do cântico. A dor que sente é real, mas é necessária. Apenas sentindo a agonia da floresta você pode canalizar sua fúria. As visões se intensificaram. Cauê podia ver através dos olhos de cada jaguar, sentir através das raízes de cada árvore, nadar através das brânquias de cada peixe. A consciência da floresta inteira se abriu para ele como um livro imenso escrito em linguagem de vida e morte. Então, no auge da transformação, ele ouviu a voz. Não era humana, nem animal, mas algo muito mais antigo e poderoso. Era a própria floresta falando através dele, filho dos homens, a voz ecoou em sua mente, você ouviu nosso chamado. Aceite nosso poder, mas saiba que nunca mais será apenas humano. Você se tornará nossa voz, nossa fúria, nossa vingança contra aqueles que nos profanam. Aceito, Cauê sussurrou, e sentiu uma transformação fundamental ocorrendo em seu ser. Seus olhos mudaram de cor, tornando-se dourados como os de um jaguar. Sua pele desenvolveu padrões sutis que lembravam escamas de cobra. Seus sentidos se expandiram além do humanamente possível. Quando finalmente se levantou, não era mais apenas Cauê. Era o guardião da floresta. A primeira investida. O amanhecer trouxe notícias devastadoras. Os batedores reportaram que a Titan Corporation havia acelerado suas operações durante a noite, derrubando mais de 100 árvores centenárias e estabelecendo uma base avançada a apenas um dia de caminhada da aldeia. Máquinas escavadeiras já começavam a cavar buracos profundos, procurando veios de ouro. Cauê, ainda se adaptando às suas novas capacidades, podia sentir cada ferida na terra como se fosse sua própria carne sendo cortada. Seus olhos dourados brilhavam com uma luz interior que intimidava até mesmo os guerreiros mais corajosos da tribo. Quando falava, sua voz carregava ecos de rugidos de onça e sibilos de serpente. É hora de mostrar aos invasores que a floresta não é indefesa, ele declarou durante a reunião matinal do conselho. Mas não atacaremos como homens. Atacaremos como a própria natureza, implacável, misteriosa, aterrorizante. Raoni, ainda se ajustando à transformação de seu jovem pajé, perguntou, que tipo de ataque você tem em mente? Eles têm armas de fogo e são muitos. Cauê sorriu, revelando dentes que pareciam ter se tornado mais afiados. A floresta tem seus próprios guerreiros. Jaguras, sucuris, arpias, enxames de vespas, cardumes de piranhas. Todos aguardam meu comando. E há algo mais. Plantas que podem induzir pesadelos, fungos que causam alucinações, insetos cujas picadas trazem febre e delírio. Pequeno pássaro inclinou-se para a frente com interesse. Você pode realmente comandar todas essas criaturas? Em resposta, Cauê emitiu um som gutural que ecoou pela floresta. Em questão de minutos, a clareira se encheu de animais que normalmente nunca se aproximariam dos humanos. Jaguares caminharam majestosamente entre os aldeões, anacondas se enrolaram gentilmente ao redor das árvores, e o céu se escureceu com milhares de pássaros voando em formação. A demonstração deixou todos boquiabertos. Até mesmo Yara, com toda a sua experiência, nunca havia presenciado tal conexão entre humano e natureza. Os espíritos ancestrais sorriem hoje, ela murmurou. O guardião despertou. O plano de ataque foi simples, mas devastadoramente eficaz. Durante a noite, enquanto os trabalhadores da mineradora dormiam, a floresta se moveria contra eles. Não seria um assalto direto que poderia resultar na morte de membros da tribo, mas uma campanha psicológica que exploraria os medos primordiais dos homens da cidade. Onças rodariam o acampamento rugindo durante toda a noite. Cobras venenosas apareceriam nas barracas. Enxames de insetos atacariam qualquer um que saísse ao ar livre. E Cauê, usando seus novos poderes, entraria nos sonhos dos chefes da operação, plantando visões de horror que os fariam questionar sua presença na floresta. Conforme a noite caía, Cauê se preparou para liderar sua primeira batalha como guardião da floresta. Seu corpo estava pintado com padrões que pareciam se mover à luz do fogo, e ao redor dele se reuniu um exército como nunca antes visto, centenas de predadores da selva unidos por um propósito comum.
Terror na escuridão. A escuridão da floresta amazônica é quase tangível, um manto espesso que engole sons e distorce sombras. Para os trabalhadores da Titan Corporation, acostumados às luzes da cidade, era um ambiente já naturalmente intimidador. Mas naquela noite, a própria floresta se transformou em um pesadelo vivo. Marcus Wheeler, supervisor-chefe da operação, foi o primeiro a acordar com os rugidos. Eram diferentes dos sons noturnos habituais, mais intensos, mais próximos, como se dezenas de predadores tivessem cercado completamente o acampamento. Ele saiu de sua barraca com uma lanterna e uma espingarda, mas a luz parecia engolida pela escuridão anormalmente densa. Que diabos está acontecendo? Gritou para seus subordinados, mas recebeu apenas gritos de pânico como resposta. Por todo o acampamento, homens saíam correndo de suas barracas, alguns gritando sobre cobras em seus sacos de dormir, outros sobre enxames de vespas que atacavam sem provocação. Cauê observava de uma árvore próxima, seus novos sentidos permitindo que visse perfeitamente na escuridão total. Ao seu redor, suas aliadas da floresta executavam a operação com precisão militar. Jaguares se moviam como fantasmas entre as barracas, seus rugidos criando uma cacofonia aterrorizante. Anacondas de 6 metros deslizavam silenciosamente para dentro das tendas, causando pânico mas não atacando fatalmente, ainda não. O jovem guardião fechou os olhos e estendeu sua consciência até encontrar a mente de Wheeler. Usando as técnicas xamânicas ampliadas por seus novos poderes, ele plantou visões direto nos sonhos do supervisor. Wheeler viu a floresta se levantando como uma onda verde gigantesca, engolindo máquinas e homens. Viu árvores com rostos humanos gritando de dor, rios de sangue correndo dos tocos cortados, e uma figura dourada e terrível, meio homem, meio jaguar, prometendo vingança implacável. Wheeler acordou gritando, suor frio cobrindo seu corpo. Mas o pesadelo continuou no mundo real. Sua barraca estava cheia de borboletas noturnas cujas asas brilhavam com padrões hipnóticos, e do lado de fora os rugidos se intensificaram até parecer que todo o predador da Amazônia havia se reunido para um ataque coordenado. Carlos Mendes, o engenheiro-chefe, tentava organizar os homens com uma logística militar. Formem um círculo defensivo. Mantenham as fogueiras acesas. Não saiam sozinhos das áreas iluminadas. Mas suas ordens eram constantemente interrompidas por gritos de terror. Um operário jurou ter visto uma sucuri de 8 metros observando-o de uma árvore. Outro afirmava que macacos haviam sabotado uma escavadeira, jogando galhos e frutas podres no motor. A verdade era ainda mais impressionante. Cauê havia coordenado um ataque que explorava perfeitamente os instintos de sobrevivência dos animais. Cada espécie tinha um papel, pássaros noturnos criavam sons assombrados que ecoavam entre as árvores, macacos sabotavam equipamentos com uma inteligência quase humana, insetos formavam nuvens que forçavam os homens a se manterem dentro das barracas. Mas o ataque psicológico era o mais devastador. Cauê visitou a mente de cada chefe da operação durante a noite, plantando medos específicos adaptados à psicologia individual. Para Wheeler, que havia perdido um filho em um acidente, ele mostrou visões de crianças indígenas sendo pisoteadas por máquinas. Para Mendes, claustrofóbico desde a infância, ele criou sensações de estar sendo enterrado vivo pela própria floresta. Quando o amanhecer finalmente chegou, o acampamento estava em completo caos. 3 homens haviam fugido durante a noite, correndo na escuridão em direção à cidade mais próxima. Outros estavam em estado de choque, murmurando sobre monstros da floresta e maldições indígenas. As máquinas mais próximas da floresta haviam sido danificadas, não destruídas, mas sabotadas de forma que levariam dias para consertar. Wheeler reuniu seus supervisores em uma reunião de emergência, seus olhos vermelhos de falta de sono e terror. Isto não é natural, ele disse com voz trêmula. É como se toda a maldita floresta tivesse declarado guerra contra nós. A resposta dos invasores. A reunião de emergência na barraca principal da Titan Corporation estava tensa. Mapas, relatórios e fotografias aéreas cobriam uma mesa improvisada enquanto Wheeler, Mendes e outros supervisores tentavam entender o que havia acontecido durante a noite de terror. Precisamos de reforços, disse Wheeler, tentando manter a autoridade apesar das mãos trêmulas. Pelo menos 50 seguranças armados, equipamento de iluminação profissional, e talvez alguns especialistas em vida selvagem. Nunca vi comportamento animal como este. Doutora Sarah Shen, a bióloga contratada pela empresa para avaliar o impacto ambiental, balançava a cabeça com ceticismo. Comportamentos coordenados entre diferentes espécies são extremamente raros na natureza.
O que vocês estão descrevendo é quase impossível do ponto de vista científico. Então como você explica isso? Mendes retrucou, mostrando fotos de equipamentos danificados. Macacos que sabotam máquinas com precisão militar? Cobras que aparecem simultaneamente em 12 barracas diferentes? Pássaros voando informações que bloqueiam nossas comunicações via satélite? Shen examinou as evidências com crescente perplexidade. Embora fosse uma cientista cética, não podia negar que os padrões de comportamento animal eram anômalos. Talvez seja uma resposta territorial extrema ao nosso avanço na floresta, sugeriu. Ou feromônios naturais que estamos liberando inadvertidamente, causando comportamento agressivo generalizado. Wheeler não estava interessado em teorias. Não me importa se é ciência ou voodoo. Precisamos continuar a operação. Há bilhões de dólares em ouro sob essas árvores, e alguns animais hostis não vão nos impedir. A resposta da corporação foi brutal e imediata. Helicópteros militares foram contratados para patrulhar a área. Equipamentos de som de alta potência foram trazidos para criar barulho constante e assustar a vida selvagem. Pesticidas potentes foram borrifados em um perímetro de 2 quilômetros ao redor do acampamento. Mas Wheeler tomou uma decisão que provou ser catastrófica, ordenou que as máquinas acelerassem o corte de árvores, mesmo durante a noite. Se a floresta quer guerra, ele declarou, vamos mostrar quem tem o poder verdadeiro aqui. A primeira árvore centenária caiu às 3 da manhã, seu estrondo ecoando por quilômetros. Cauê, meditando na aldeia distante, sentiu a morte da árvore como um punho perfurando o seu coração. Seus olhos dourados se abriram com uma fúria que fez as chamas da fogueira sagrada tremularem. Eles declararam guerra à Mãe Terra, ele disse para Yara e Raoni, que haviam corrido para sua cabana ao sentirem sua angústia espiritual. Agora verão o que significa enfurecer os guardiões da floresta. A anciã colocou uma mão consoladora em seu ombro. Lembre-se, meu filho, o poder que carrega agora pode tanto salvar quanto destruir. Use-o com sabedoria. Mas Cauê já estava além de conselhos moderados. Durante a segunda noite, ele conduziria um ataque muito mais intenso. Não apenas para assustar os invasores, mas para mostrar que a floresta tinha dentes e garras quando necessário. Enquanto se preparava, animais de toda a região começaram a se reunir. Não apenas os predadores locais, mas criaturas que normalmente nunca deixariam seus territórios. Arpias dos picos mais altos, jacarés dos rios mais distantes, até mesmo lendas vivas como a cobra grande, uma anaconda albina de 15 metros que os anciãos consideravam um espírito encarnado. A guerra pela floresta estava apenas começando, e os invasores ainda não compreendiam com que tipo de força haviam escolhido se confrontar. O despertar da cobra grande. Na manhã seguinte ao corte da árvore centenária, sinais estranhos começaram a aparecer por toda a floresta. Rios normalmente calmos se agitavam sem vento, pássaros voavam em círculos sem direção, e um silêncio antinatural se instalou entre as árvores, como se toda a vida selvagem estivesse aguardando algo momentoso. Cauê sentia as mudanças em cada fibra de seu ser transformado. A morte da árvore antiga havia rompido barreiras espirituais que mantinham certas forças primordiais adormecidas. Durante sua meditação matinal, visões poderosas tomaram sua mente, uma serpente colossal emergindo das profundezas da terra, antiga além da memória humana, guardiã de segredos que antecediam a própria civilização. A cobra grande despertou, ele murmurou para Yara, que cuidava das pinturas rituais em seu corpo. Ela vem dos rios subterrâneos, das cavernas onde dormia há 1000 anos. Os invasores não sabem o que fizeram. A anciã parou de aplicar a tinta de urucum, seus olhos se arregalando com medo reverencial. Meu filho, a cobra grande é uma força da criação e destruição. Mesmo nossos ancestrais mais poderosos apenas falavam com ela em visões, nunca face a face. Você tem certeza de que pode controlá-la? Não se trata de controle, Cauê respondeu, seus olhos dourados refletindo uma sabedoria que parecia vir de tempos imemoriais. Trata-se de alinhamento. A cobra grande e eu queremos a mesma coisa, proteger a floresta. Ela será minha aliada mais poderosa. No acampamento da Titan Corporation, os instrumentos científicos começaram a detectar anomalias preocupantes. Sensores sísmicos registravam movimentos subterrâneos massivos, como se algo imenso se deslocasse através de túneis profundos. Temperaturas dos rios próximos subiam inexplicavelmente, e animais aquáticos apareciam mortos na superfície, não por doença, mas aparentemente por pressão extrema. Dr. Shin tentava explicar os fenômenos aos supervisores cada vez mais nervosos.
Pode ser atividade geológica, ela sugeriu. Talvez nossa mineração tenha desestabilizado camadas subterrâneas, causando deslocamentos de rocha ou mudanças nos lençóis freáticos. Wheeler não estava convencido. As visões plantadas por Cauê em seus sonhos haviam se tornado mais vívidas e aterrorizantes. Ele sonhava repetidamente com uma serpente do tamanho de um trem emergindo da terra e engolindo homens e máquinas inteiras. Quero que dobrem a segurança, ele ordenou. E tragam especialistas em répteis. Se há cobras gigantes nesta região, quero saber sobre elas. Durante a tarde, os primeiros avistamentos começaram. Trabalhadores relataram ter visto trilhas de cobra no barro, sulcos no chão largos demais para qualquer serpente conhecida. Um operário jurou ter visto uma cabeça do tamanho de uma mesa reemergindo brevemente de um rio antes de desaparecer. Conforme a noite se aproximava, Cauê fez seus preparativos finais. Este não seria apenas um ataque de intimidação como o anterior. A cobra grande havia aceito seu chamado, e sua fúria milenar estava pronta para se manifestar contra aqueles que profanavam a terra sagrada. Ele pintou seu corpo com padrões de serpente, aplicou venenos rituais em suas unhas, e bebeu uma mistura especial de plantas que permitiria que sua consciência se mesclasse temporariamente com a da grande serpente. Quando mergulhou no rio sagrado próximo à aldeia, sua forma humana pareceu ondular e se expandir, como se estivesse se transformando em algo muito maior e mais poderoso. Nas profundezas das águas escuras, dois pares de olhos se encontraram, os dourados de Cauê e os verdes antigos da cobra grande. Um entendimento passou entre eles, uma aliança selada não em palavras, mas em propósito compartilhado. A batalha final pela floresta estava prestes a começar, e os invasores descobririam que algumas forças da natureza são antigas demais e poderosas demais para serem desafiadas impunemente. A serpente dos tempos primordiais. A terceira noite caiu sobre a floresta como um manto de presságios sombrios. O próprio ar parecia mais denso, carregado de uma energia primitiva que fazia os pelos se arrepiarem e os instintos gritarem por fuga. No acampamento da Titan Corporation, os instrumentos eletrônicos começaram a apresentar falhas inexplicáveis, bússolas girando loucamente, rádios captando apenas ruídos estáticos, e computadores reiniciando sozinhos como se uma força magnética invisível os perturbasse. Wheeler havia triplicado a segurança armada, mas mesmo os mercenários mais experientes pareciam nervosos. Veteranos de conflitos em selvas africanas e asiáticas murmuravam que nunca haviam sentido uma tensão atmosférica tão opressiva. Era como se a própria natureza estivesse retendo a respiração antes de atacar. Às 2 horas da manhã, o primeiro sinal chegou através da água. O rio que corria próximo ao acampamento, normalmente calmo e transparente, começou a ferver e borbulhar como se aquecido por uma fonte subterrânea. Mas não era calor que causava agitação, algo imenso se movia sob a superfície, deslocando volumes de água incompatíveis com qualquer criatura conhecida. Dr. Shen, equipada com instrumentos de medição aquática, aproximou-se da margem com 2 seguranças armados. As leituras de pressão hidrostática são impossíveis, ela murmurou, observando os displays digitais. Indica a presença de uma massa sólida de pelo menos 15 metros de diâmetro movendo-se contra a corrente. O segurança veterano Jake Morrison, ex-militar com 3 décadas de experiência em operações especiais, ajustou nervosamente sua metralhadora automática. Doutora, com todo respeito, acho melhor nos afastarmos da água. Já enfrentei crocodilos africanos de 7 metros, mas isto é diferente. Antes que Shen pudesse responder, a superfície do rio explodiu em uma erupção de água e lama. Uma cabeça colossal emergiu, triangular, coberta de escamas que brilhavam como jade negro à luz das lanternas, com olhos verdes do tamanho de pratos que pareciam conter a sabedoria e a fúria de éons. A cobra grande havia despertado. Morrison disparou instintivamente, suas balas ricocheteando nas escamas da serpente como pedras em armor blindado. A cabeça massiva se virou lentamente em direção a ele, e por um momento que pareceu eterno, predador e presa se fitaram. Então, com uma velocidade que desafiava a física, a cobra atacou. Não para matar Morrison, mas para demonstrar poder. Sua cauda, emergindo da água como um tronco de árvore vivo, varreu uma área de 50 metros quadrados, derrubando tendas, equipamentos e homens. O estrondo foi ensurdecedor, seguido pelos gritos de pânico de dezenas de trabalhadores que corriam em todas as direções. Cauê observava a cena de uma árvore próxima, sua consciência parcialmente fundida com a da serpente ancestral. Através dos olhos da cobra grande, ele podia ver o acampamento inteiro de uma perspectiva impossível,
cada movimento, cada batimento cardíaco acelerado pelo terror, cada gota de suor frio escorrendo pelos rostos dos invasores. Agora vocês começam a entender, ele sussurrou, suas palavras carregadas pela brisa noturna. A floresta não é apenas árvores e animais. É um ser vivo, consciente, e vocês feriram seu coração. A cobra grande mergulhou novamente, mas sua presença continuava sendo sentida. Ondas sísmicas percorriam o solo conforme ela se movia através de túneis subterrâneos que existiam desde antes dos primeiros humanos pisarem na América do Sul. Equipamentos pesados afundavam em buracos que se abriam subitamente, como se a própria Terra rejeitasse a presença das máquinas invasoras. O cerco da natureza. O amanhecer do quarto dia trouxe uma realização aterrorizante para a equipe da Titan Corporation, eles estavam completamente cercados. Durante a noite, enquanto lidavam com o ataque da cobra grande, a floresta havia literalmente se fechado ao redor deles. Árvores que antes cresciam espaçadas agora formavam uma barreira impenetrável, seus galhos entrelaçados em padrões que pareciam artificiais mas eram desesperadoramente naturais. Cipós grossos como cabos de aço bloqueavam todas as rotas de fuga, crescendo com uma velocidade biologicamente impossível. O único caminho livre era aquele que levava mais fundo na floresta, exatamente para onde ninguém queria ir. Wheeler convocou uma reunião de emergência, mas sua autoridade estava claramente abalada. Seus cabelos haviam embranquecido durante a noite, e suas mãos tremiam incontrolavelmente toda vez que ele tentava segurar um papel ou uma caneta. Precisamos sair daqui, ele disse com voz rouca. Hoje. Agora. Abandonem o equipamento pesado, levem apenas o essencial. Mendes apontou para o mapa, suas marcações mostrando todas as rotas possíveis. Não há saída, chefe. É como se a própria geografia tivesse mudado. Onde antes havia clareiras, agora há muros de vegetação. Onde antes havia trilhas, agora há pântanos que não existiam ontem. Dr. Shen, embora cientista cética por natureza, não podia mais negar a realidade supernatural dos eventos. Estamos lidando com algo que desafia todas as leis da biologia conhecida, ela admitiu. Crescimento vegetal acelerado, comportamento animal coordenado, mudanças geológicas instantâneas. É como se toda a floresta fosse um único organismo respondendo a uma ameaça. Jake Morrison, o único que havia enfrentado a cobra grande cara a cara e sobrevivido, ofereceu uma perspectiva militar brutal. Senhores, isto não é uma operação de mineração mais. É uma situação de sobrevivência. Sugiro que formemos grupos pequenos e tentemos abrir caminho pela força, usando explosivos se necessário. Mas mesmo enquanto planejavam a fuga, a floresta continuava sua pressão psicológica implacável. Trabalhadores reportavam pesadelos compartilhados onde eram perseguidos por jaguares com olhos humanos. Equipamentos funcionais simplesmente paravam de funcionar sem razão mecânica aparente. Comida e água potável começavam a escassear, já que todas as fontes próximas haviam se tornado inacessíveis ou contaminadas. Cauê, agora permanentemente transformado pelo ritual do despertar, movia-se através da floresta como um fantasma dourado. Sua forma parecia flutuar entre dimensões, às vezes claramente humana, às vezes parecendo fundir-se com jaguares, serpentes, ou até mesmo com as próprias árvores. Os animais da floresta o seguiam como súditos leais, formando procissões silenciosas que observavam os invasores de todas as direções. Durante a tarde, ele se aproximou do perímetro do acampamento, sabendo que alguns dos homens mais sensíveis poderiam vê-lo. Quando apareceu na linha das árvores, sua figura causou comoção imediata. Vários trabalhadores apontaram e gritaram, mas suas descrições variavam drasticamente. Alguns viam um índio pintado para a guerra, outros juravam ver um jaguar gigantesco caminhando sobre duas pernas, e alguns afirmavam que era uma cobra com cabeça humana. Invasores, sua voz ecoou através da floresta, chegando aos ouvidos de todos simultaneamente. Vocês feriram a Mãe Terra e despertaram sua ira. Tem uma escolha simples: partam agora e nunca mais retornem, ou enfrentem as consequências de sua ganância. Wheeler, armado com uma espingarda, tentou disparar na direção da voz, mas não conseguiu localizar um alvo fixo. Cauê parecia estar em vários lugares ao mesmo tempo, sua imagem tremulando entre as árvores como um espírito vingativo. Não são bem-vindos aqui, Cauê continuou, sua voz agora carregando ecos de rugidos de onça e sibilos de cobra. Esta terra é sagrada há 1000 gerações. Suas máquinas profanam túmulos ancestrais, seu ouro está manchado com o sangue de espíritos antigos. Vão embora enquanto ainda podem. A sabedoria da anciã.
Enquanto o cerco da natureza se intensificava ao redor do acampamento invasor, na aldeia Yavanaval uma crise diferente se desenrolava. Yara, a anciã guardiã das tradições, observava Cauê com crescente preocupação. O jovem pajé havia passado 3 dias sem retornar à aldeia, e quando finalmente apareceu, sua transformação era ainda mais pronunciada. Seus olhos dourados agora brilhavam constantemente, mesmo na luz do dia. Sua pele havia desenvolvido padrões sutis que mudavam conforme a luz, lembrando tanto escamas de serpente quanto manchas de jaguar. Mais perturbador ainda, ele parecia estar perdendo gradualmente sua humanidade, respondendo mais aos instintos animais do que à razão humana. Meu filho, Yara disse suavemente, aproximando-se dele enquanto ele se alimentava vorazmente de peixe cru, o poder dos espíritos é forte em você, mas lembre-se de que ainda é humano. Não se perca nas trevas da vingança. Cauê olhou para ela com uma expressão que mesclava reconhecimento e algo mais selvagem. Os invasores devem ser eliminados, anciã. Não apenas expulsos, eliminados. Eles voltarão com mais máquinas, mais armas. Apenas o medo absoluto os manterá longe para sempre. Suas palavras alarmaram profundamente Yara. Ela havia visto outros xamãs no passado que se perderam nos poderes que canalizavam, tornando-se mais espírito do que humano até serem incapazes de viver entre seu próprio povo. O ritual do despertar vem com um preço, ela disse gravemente. Poder demais pode consumir quem o carrega. Você deve manter-se ancorado em sua humanidade. Raoni, que havia estado escutando de longe, aproximou-se com suas próprias preocupações. Cauê, nosso povo está assustado. As crianças não conseguem dormir por causa dos rugidos constantes. As mulheres têm medo de ir buscar água porque animais selvagens rondam nossa aldeia dia e noite. Você trouxe proteção, mas também trouxe caos. O jovem guardião parou de comer e olhou ao redor, como se visse pela primeira vez o impacto de suas ações em sua própria tribo. Jaguares descansavam nas sombras entre as ocas, anacondas se moviam livremente pela área central da aldeia, e o céu estava constantemente escurecido por bandos de pássaros de rapina. Era proteção, mas também uma transformação fundamental de tudo que a aldeia representava. Vocês não entendem, ele disse, sua voz carregada de frustrações que não eram inteiramente humanas. A ameaça é maior do que uma simples empresa de mineração. Eles são os primeiros de muitos. Se não os pararmos aqui, completamente, outros virão. A floresta inteira está em risco de extinção. Pequeno Pássaro, a jovem guerreira, ofereceu uma perspectiva diferente. E se houver outro caminho? Você tem poder suficiente para assustar os invasores, talvez até para negociar com eles. Por que escolher destruição quando intimidação pode ser suficiente? Cauê virou-se para ela com uma intensidade que fez a guerreira recuar involuntariamente. Porque já tentei intimidação. Eles responderam cortando mais árvores, trazendo mais armas, borrifando venenos na floresta. Homens movidos apenas pela ganância só entendem uma linguagem, a da força absoluta. Yara aproximou-se dele e colocou suas mãos envelhecidas nos ombros do jovem. Filho, olhe para mim. Não com os olhos do jaguar ou da serpente, mas com os olhos do menino que eu ajudei a criar. Você ainda está lá? Por um momento, a humanidade de Cauê brilhou através da máscara animal. Lágrimas, genuinamente humanas, começaram a escorrer por suas bochechas pintadas. Eu não sei mais, Yara. O poder é tão intenso. Sinto a dor de cada árvore cortada, a agonia de cada animal ferido. É difícil permanecer humano quando se carrega a fúria de toda a natureza. A anciã assentiu com compreensão. É por isso que o ritual do despertar não foi usado há 5 gerações. Nossos ancestrais sabiam que este poder vem com um preço terrível. Mas também sabiam que às vezes é necessário. A questão é, você consegue usar esse poder sem ser consumido por ele? Enquanto conversavam, mensageiros chegaram com notícias do acampamento invasor. Os homens estavam tentando forçar uma saída usando explosivos, destruindo ainda mais floresta em seu desespero. A cobra grande havia respondido emergindo completamente da terra, revelando um corpo de mais de 30 metros de comprimento que bloqueava todas as tentativas de fuga. Chegou a hora da decisão final, Cauê disse, sua voz agora misturando tons humanos e animais. Ou eles partem voluntariamente, ou a floresta os remove permanentemente. O confronto final.
A madrugada do quinto dia amanheceu vermelha como sangue, um fenômeno atmosférico causado pelas partículas de terra suspensas no ar devido às constantes movimentações subterrâneas da Cobra Grande. O acampamento da Titan Corporation estava em estado de pânico total, homens que haviam passado dias sem dormir adequadamente, com suprimentos se esgotando e nenhuma comunicação com o mundo exterior. Wheeler, agora claramente à beira de um colapso mental, havia tomado uma decisão desesperada. Se não podemos sair, ele declarou para seus subordinados durante uma reunião tensa, então vamos lutar. Temos explosivos suficientes para abrir uma clareira de 2 quilômetros. Vamos explodir tudo, árvores, animais, o que quer que esteja nos atacando. Dr. Shen protestou veementemente. Isso é ecocídio. Vocês estão falando sobre destruir centenas de espécies, algumas possivelmente endêmicas e desconhecidas pela ciência. Além disso, os explosivos podem desestabilizar o solo e causar deslizamentos catastróficos. Mas Wheeler estava além da razão. Os pesadelos plantados por Cauê haviam se tornado uma tortura constante. Mesmo acordado, ele via visões de serpentes gigantescas e jaguares com olhos humanos. Sua sanidade estava fragmentada, e destruição total parecia a única solução para o terror que consumia sua mente. Morrison, o veterano militar, organizou os homens em uma formação defensiva. Caixas de dinamite foram distribuídas estrategicamente, prontas para detonar simultaneamente. Quando eu der o sinal, ele instruiu, vamos explodir um corredor de fuga em direção sudeste. Corram como se suas vidas dependessem disso, porque dependem. Cauê sentiu os preparativos através de sua conexão com a floresta. Cada animal, cada planta, cada inseto reportava os movimentos dos invasores. A intenção de usar explosivos em massa despertou uma fúria ancestral que ameaçou consumir completamente sua consciência humana remanescente. Ele convocou todos os seus aliados para o confronto final. A Cobra Grande emergiu completamente de suas cavernas subterrâneas, revelando-se como uma força da natureza anterior à era humana. Centenas de jaguares desceram das árvores, suas formas se movendo como sombras douradas na luz do amanhecer. Arpias gigantescas circulavam no céu, suas garras brilhando como lâminas afiadas. Enxames de insetos venenosos formaram nuvens escuras que bloqueavam a luz solar. Mas foi a própria floresta que forneceu a resposta mais impressionante. Árvores centenárias começaram a se mover, suas raízes quebrando o solo conforme caminhavam como guerreiros ancestrais. Cipós se moveram como tentáculos gigantescos, e mesmo as flores carnívoras menores se expandiram para tamanhos impossíveis, suas bocas capazes de engolir um homem inteiro. O confronto começou quando Morrison ativou a primeira carga explosiva. A explosão ecoou pela floresta como um grito de guerra, derrubando uma dúzia de árvores e abrindo um buraco temporário na barreira vegetal. Agora, ele gritou, e 50 homens armados correram em direção à abertura. Mas a floresta respondeu instantaneamente. A Cobra Grande surgiu diretamente no caminho dos fugitivos, seu corpo colossal bloqueando completamente a rota de fuga. Simultaneamente, jaguares atacaram dos flancos, não para matar, mas para separar e confundir os grupos de homens. Cauê apareceu no centro do caos, sua forma agora mais espírito da vingança do que ser humano. Suas mãos haviam se transformado em garras, seus dentes em presas, e sua voz era um rugido que fazia a terra tremer. Chega, sua voz ecoou sobrenaturalmente. Vocês escolheram destruição sobre sabedoria. Agora enfrentem as consequências. Wheeler, em um acesso final de desespero, apontou uma espingarda diretamente para Cauê. Você é o responsável por tudo isso. Morra, seu demônio da floresta. Ele disparou, mas a bala passou através da forma semi-espiritual do guardião como se ele fosse feito de névoa. Cauê olhou diretamente nos olhos de Wheeler, e naquele momento, toda a fúria da floresta se concentrou em um único olhar. Wheeler viu flash-forwards de sua própria morte de 1000 maneiras diferentes, devorado por jaguares, engolido pela cobra grande, estrangulado por cipós, picado até a morte por enxames de insetos venenosos. Mas mais terrível que todas essas visões foi a última, ele viu a floresta inteira morrendo, transformada em um deserto estéril por homens como ele, e percebeu finalmente a magnitude de sua ganância e destruição. O supervisor caiu de joelhos, a espingarda escorregando de suas mãos trêmulas. Por favor, ele sussurrou, por favor, apenas nos deixe ir embora. Prometo que nunca mais voltaremos. A misericórdia da terra. O silêncio que se seguiu ao pedido de Wheeler foi profundo e absoluto. Até mesmo os ruídos normais da floresta cessaram,
como se toda a natureza aguardasse a decisão de Cauê. O jovem guardião flutuou no ar por alguns metros, suas formas mudando constantemente entre humano, jaguar e serpente, uma manifestação visual da luta interna entre misericórdia e vingança. Através de sua conexão expandida, Cauê podia sentir os pensamentos de cada homem no acampamento. Wheeler estava genuinamente aterrorizado e arrependido, mas havia outros, Mendes especialmente, que apenas fingiam submissão enquanto planejavam futuras expedições com equipamento militar ainda mais pesado. A ganância humana era como uma doença que não podia ser curada apenas com medo. Yara apareceu na borda da clareira, apoiada em seu bastão cerimonial, seguida por outros membros da tribo. Sua presença trouxe um elemento de humanidade ao confronto sobrenatural. Cauê, ela chamou suavemente, lembre-se das palavras de nossos ancestrais, a verdadeira força não está em destruir inimigos, mas em transformá-los em aliados. O guardião virou-se para ela, seus olhos dourados mostrando uma batalha interna intensa. Anciã, você viu o que eles fizeram? As árvores mortas, os rios envenenados, a terra ferida. Como posso mostrar misericórdia para aqueles que não mostram nenhuma para nossa mãe terra? Por quê? Yara respondeu com sua voz cheia de sabedoria, vingança apenas gera mais vingança. Se você os mata, outros virão para vingar suas mortes, trazendo exércitos inteiros. Mas se você os transformar, eles podem se tornar protetores da floresta em vez de seus destruidores. Dr. Shen, que havia observado todo o confronto com fascínio científico misturado com terror, deu um passo à frente. Eu estudei esta floresta por meses, ela disse com voz trêmula. Vi biodiversidade impossível, interações ecológicas que desafiam tudo o que aprendi. Você tem razão, este lugar é sagrado do ponto de vista científico. Se me permitir viver, dedicarei minha carreira a protegê-lo. Cauê inclinou sua cabeça, estudando a mente da bióloga. Diferente dos outros, ela falava com sinceridade genuína. Sua paixão pela ciência havia se transformado em reverência pela complexidade natural que presenciou. E os outros? Ele perguntou, apontando para Wheeler e seus subordinados. Morrison, o veterano militar, surpreendeu a todos ao falar. Senhor, ou o que quer que você seja, lutei em guerras ao redor do mundo. Vi homens matarem por petróleo, diamantes, território. Mas nunca vi nada como isto, uma força da natureza literalmente defendendo-se. Talvez seja hora de lutar por algo que vale a pena proteger, em vez de destruir. Wheeler levantou-se lentamente, seus cabelos agora completamente brancos. Eu vi coisas. Em meus sonhos, você me mostrou o futuro. A floresta morta, um mundo sem verde, crianças que nunca verão uma árvore. Não quero ser responsável por isso. Cauê fechou os olhos e estendeu sua consciência, sentindo as intenções de cada homem presente. Alguns mentiam, outros estavam genuinamente transformados pelo terror e pela revelação. Mas havia um núcleo de sinceridade suficiente para tentar uma solução diferente da destruição total. Muito bem, ele disse finalmente, sua voz retornando gradualmente a tons mais humanos. Vocês terão uma chance de redenção. Mas será sob minhas condições. As condições eram rigorosas, a Titan Corporation cancelaria permanentemente todas as operações na região, pagaria reparações ambientais substanciais, e alguns de seus membros, especificamente Shen e Morrison, permaneceriam como guardiões científicos e militares da área protegida. Wheeler seria obrigado a testemunhar publicamente sobre o que presenciou, usando sua experiência para desencorajar outras empresas de tentativas similares. A cobra grande lentamente se retirou para as profundezas, mas deixou túneis visíveis como lembretes permanentes de sua presença. Os jaguares e outras criaturas mantiveram patrulhas nas fronteiras da região. A própria floresta permaneceria em estado de alerta elevado, pronta para defender-se novamente se necessário. Conforme os invasores empacotavam seus equipamentos para partir, Cauê sentiu sua própria transformação começar a se estabilizar. O contato com Yara e sua tribo havia lhe dado âncoras de humanidade suficientes para manter controle sobre os poderes ancestrais. Ele permaneceria o guardião da floresta, mas também continuaria sendo humano. A nova aliança. 3 semanas depois, a antiga área de mineração havia se transformado em algo irreconhecível. Onde antes máquinas escavavam a terra, agora cresciam jardins exuberantes de plantas medicinais cuidadosamente cultivadas. O acampamento invasor havia sido convertido em uma estação de pesquisa dedicada ao estudo e preservação da biodiversidade amazônica.
Dr. Shen, agora oficialmente designada como diretora científica da Reserva Sagrada Yavanavá, trabalhava em estreita colaboração com Cauê para catalogar as espécies extraordinárias da região. Suas descobertas eram revolucionárias: plantas com propriedades medicinais nunca antes documentadas, insetos com comportamentos sociais que desafiavam teorias estabelecidas, e evidências de uma interconectividade ecológica muito mais complexa do que qualquer ecossistema conhecido. É como se a própria floresta fosse um organismo consciente, ela explicou durante uma videoconferência com universidades ao redor do mundo. As interações entre plantas, animais e até elementos inorgânicos seguem padrões que sugerem comunicação e coordenação em níveis que não compreendemos completamente. Morrison havia assumido o papel de chefe de segurança da reserva, mas sua função era muito diferente da tradicional. Em vez de excluir intrusos, ele treinava jovens guerreiros Yavanavá em técnicas modernas de vigilância e proteção ambiental. Sua experiência militar se mostrou valiosa para organizar patrulhas eficientes e sistemas de alerta precoce contra futuras invasões. Aprendi mais sobre guerra verdadeira nestas 3 semanas do que em 30 anos de serviço militar, ele confidenciou a Raoni durante uma de suas expedições conjuntas. Guerra não é sobre destruir inimigos, é sobre proteger o que se ama. Wheeler havia cumprido sua parte do acordo de forma surpreendente. Sua experiência na floresta havia mudado fundamentalmente sua perspectiva sobre progresso e desenvolvimento. Ele agora viajava pelo mundo como consultor ambiental, usando sua credibilidade corporativa para convencer outras empresas a adotar práticas sustentáveis. Durante uma apresentação em Nova York para executivos da indústria extrativa, ele compartilhou sua experiência: senhores, vi forças da natureza que fazem nossos equipamentos mais avançados parecerem brinquedos. Mais importante ainda, vi o valor real do que estamos destruindo por ganhos de curto prazo. A sustentabilidade não é apenas uma questão moral, é uma questão de sobrevivência. Na aldeia Yavanavá, mudanças igualmente significativas estavam ocorrendo. A tribo havia estabelecido uma escola onde crianças indígenas aprendiam tanto tradições ancestrais quanto ciência moderna. Jovens pajés estudavam botânica junto com rituais espirituais, enquanto guerreiros tradicionais aprendiam tecnologias de comunicação moderna para coordenar com outros grupos de proteção ambiental. Pequeno Pássaro havia se tornado a líder dessa nova educação híbrida. Não se trata de abandonar nossas tradições ou abraçar cegamente o mundo moderno, ela explicava às crianças. Trata-se de usar o melhor de ambos os mundos para proteger nossa Mãe Terra. Cauê, agora mais equilibrado entre seus poderes sobrenaturais e humanidade, servia como ponte entre mundos. Suas habilidades de comunicação com a natureza permitiam pesquisas que seriam impossíveis por métodos convencionais, enquanto sua compreensão das motivações humanas ajudava a negociar com entidades externas. Durante as noites, ele ainda realizava rituais de comunicação com a cobra grande e outros espíritos da floresta. Mas agora essas sessões não eram apenas sobre proteção e defesa, eram sobre cura e crescimento. A floresta não estava mais meramente reagindo a ameaças, mas ativamente prosperando e expandindo sua influência benéfica. A rede de comunicação natural que Cauê havia despertado começou a se estender além da região imediata. Outras tribos amazônicas reportaram sonhos compartilhados e sinais de que seus próprios territórios sagrados estavam se tornando mais ativos e protegidos. Era como se o despertar da floresta Yavanavá tivesse iniciado um fenômeno mais amplo de renovação espiritual. O que conseguimos aqui é apenas o começo, Yara disse a Cauê durante uma de suas conversas vespertinas. Os espíritos me mostraram visões de toda a Amazônia despertando, de tribos se unindo não apenas fisicamente, mas espiritualmente. Você não salvou apenas nossa floresta, você despertou um movimento. O legado dos Guardiões. 1 ano após o confronto com a Titan Corporation, a Reserva Sagrada Yavanavá havia se tornado um símbolo internacional de conservação bem-sucedida e coexistência harmoniosa entre tradições indígenas e ciência moderna. Delegações de governos, universidades e organizações ambientais visitavam regularmente, sempre acompanhadas por membros da tribo para garantir que o turismo científico respeitasse os aspectos sagrados do território. Cauê desenvolveu um protocolo único para essas visitas. Usando suas habilidades ampliadas, ele permitia que visitantes sinceros experimentassem brevemente a consciência expandida da floresta, não os poderes completos que ele possuía, mas o suficiente para sentirem a interconectividade de toda a vida. Essas experiências transformavam invariavelmente a perspectiva dos participantes. É impossível explicar em palavras, escreveu um jornalista ambiental depois de uma sessão com Cauê. Por alguns minutos, senti-me parte de algo infinitamente maior. Cada árvore, cada inseto,
Cada gota de chuva estava conectada em uma rede de consciência que fez minha visão anterior do mundo parecer terrivelmente limitada. Shen havia publicado uma série de papers científicos que revolucionaram a compreensão da ecologia tropical. Suas descobertas sobre comunicação entre plantas através de redes de fungos subterrâneos, coordenação comportamental entre espécies diferentes, e a existência de padrões de crescimento que sugeriam planejamento consciente haviam forçado a comunidade científica a reconsiderar definições fundamentais de inteligência e consciência. Mas foi sua colaboração com Cauê que produziu os resultados mais impressionantes. Juntos, eles desenvolveram métodos de pesquisa que combinavam instrumentos científicos com percepção xamânica, permitindo estudos de comportamento animal e crescimento vegetal impossíveis por métodos convencionais. Suas técnicas estavam sendo replicadas em reservas ao redor do mundo. Morrison havia treinado uma nova geração de guardiões indígenas que combinavam conhecimento tradicional de rastreamento com tecnologia moderna de vigilância. Eles formavam uma rede de proteção que se estendia muito além da reserva original, coordenando com outras tribos e organizações ambientais para criar corredores de proteção através de toda a bacia amazônica. O que aprendemos aqui, ele explicava durante seminários de treinamento, é que a conservação mais eficaz não vem de excluir humanos da natureza, mas de incluir os humanos certos, aqueles que veem a floresta não como recurso, mas como lar. Wheeler havia se tornado uma figura controversa mais influente no mundo corporativo. Sua transformação radical de executivo da mineração para ativista ambiental inspirou alguns e enfureceu outros, mas seu testemunho era poderoso demais para ser ignorado. Várias empresas haviam cancelado projetos extrativistas após ouvir suas apresentações sobre os custos reais, econômicos e espirituais, da destruição ambiental. Durante uma conferência em Genebra, ele compartilhou sua experiência com líderes mundiais: vi forças que nossa ciência ainda não pode explicar, mas que nossa sobrevivência depende de respeitar. A natureza não é passiva, ela é uma força consciente e defensiva. Continuamos a destruí-la por nossa própria conta e risco. Na aldeia Yavanavá, uma nova geração estava crescendo com uma perspectiva única do mundo. Crianças que falavam fluentemente português, inglês e Yavanavá, que compreendiam tanto rituais xamânicos quanto física quântica, que viam conexões entre espiritualidade ancestral e ecologia moderna. Elas representavam o futuro da humanidade em harmonia com a natureza. Pequeno Pássaro, agora reconhecida como uma educadora inovadora, desenvolveu currículos que estavam sendo adaptados por escolas em todo o mundo. Não ensinamos às crianças que são separadas da natureza, ela explicava. Ensinamos que são parte dela, com responsabilidades e privilégios que vêm dessa conexão. Yara, embora envelhecendo, permanecia vital e ativa como a guardiã da sabedoria tradicional. Suas histórias e ensinamentos foram documentados não apenas como preservação cultural, mas como guias práticos para viver em equilíbrio com o mundo natural. Universidades começaram a incluir ecologia xamânica em seus currículos de estudos ambientais. Os espíritos me mostram que esta é apenas a primeira onda, ela confidenciou a Cauê durante uma de suas caminhadas vespertinas. Outras terras sagradas ao redor do mundo estão começando a despertar. Os guardiões ancestrais de todos os continentes estão sendo chamados. O que você iniciou aqui se espalhará. E ela estava certa. Relatórios chegavam de fenômenos similares em florestas da África, montanhas do Tibete, desertos da Austrália e pântanos da Louisiana. Povos indígenas de todo o mundo reportavam sonhos compartilhados de uma rede global de proteção natural se formando. A Terra estava se defendendo, e fazendo isso através daqueles que nunca perderam sua conexão com ela. O chamado global. 2 anos após os eventos na floresta amazônica, Cauê recebeu um visitante inesperado. Um ancião aborígene da Austrália havia viajado meio mundo para encontrá-lo, seguindo visões que o chamavam para a Amazônia. Seu nome era Viremu, e ele carregava consigo sinais de uma transformação similar à que Cauê havia experimentado. O Dream Team me trouxe até você, irmão, disse Viremu durante sua primeira noite na aldeia, seus olhos brilhando com uma luz interior familiar. A terra ancestral da minha gente está despertando também. As empresas de mineração estão destruindo locais sagrados, e os espíritos antigos estão chamando guardiões para se levantarem. Cauê reconheceu imediatamente a conexão. Através de sua percepção expandida, podia sentir que Viremu carregava poderes similares aos seus, mas adaptados ao ambiente árido e aos animais únicos da Austrália. Você passou pelo ritual de despertar também, ele disse, não como pergunta, mas como reconhecimento. Sim, Viremu confirmou. Mas é diferente na Terra Vermelha. Lá, são os espíritos do canguru e da serpente arco-íris que concedem poder.
Ainda estou aprendendo a equilibrar as forças antigas com a necessidade de permanecer humano. Durante a semana que Viremu passou na reserva, ele e Cauê compartilharam conhecimentos sobre suas respectivas transformações. Descobriram que, apesar das diferenças culturais e geográficas, os princípios fundamentais eram os mesmos: conexão total com a Terra, comunicação com todas as formas de vida, e a responsabilidade de proteger o sagrado contra a profanação. Mas o que mais os impressionou foi a descoberta de que suas experiências não eram isoladas. Através de meditação conjunta, conseguiram perceber uma rede global de consciência natural se formando. Guardiões despertados em todos os continentes, cada um adaptado a seus ecossistemas locais, mas todos conectados por um propósito comum. Está acontecendo em toda parte, Cauê murmurou durante uma sessão particularmente intensa. Na Noruega, uma jovem Sami despertou poderes para se comunicar com renas e lobos do Ártico. No Quênia, um ancião Maasai pode comandar leões e elefantes. No Nepal, um monge tibetano controla nevascas e avalanches. Shen, que havia documentado tudo, estava fascinada pelas implicações. É como se o planeta tivesse desenvolvido um sistema imunológico espiritual, ela teorizou. Quando ameaças existenciais à biosfera atingem um ponto crítico, guardiões naturais são ativados para defender áreas essenciais. A teoria dela foi reforçada por dados que coletava de colegas ao redor do mundo. Cada região onde um guardião havia despertado mostrava melhoria dramática na saúde do ecossistema. Biodiversidade aumentava, poluição diminuía, e tentativas de exploração destrutiva eram misteriosamente frustradas por fenômenos naturais inexplicáveis. Morrison havia estabelecido uma rede de comunicação segura que conectava esses novos guardiões, permitindo coordenação global de esforços de conservação. É como um exército, ele observou, mas um exército dedicado à vida, não à destruição. A presença de Viremu também trouxe uma nova perspectiva sobre o papel dos guardiões no mundo moderno. Diferente de Cauê, que havia se focado principalmente em proteger sua região específica, Viremu via a necessidade de influência mais ampla na sociedade humana. Não é suficiente proteger nossas terras sagradas, ele argumentou durante uma reunião com os líderes da tribo. Precisamos mudar a mentalidade humana globalmente. As pessoas nas cidades, desconectadas da natureza, são as que tomam decisões que afetam todos nós. Sua sugestão levou ao desenvolvimento do Projeto Conexão, uma iniciativa onde guardiões de diferentes continentes visitariam centros urbanos para oferecer experiências controladas de consciência natural. Não os poderes completos que eles possuíam, mas vislumbres suficientes para reavaquenem a conexão primordial entre humanos e natureza. Yara apoiou entusiasticamente a ideia. Nossos ancestrais sempre souberam que todos os humanos são filhos da Mãe Terra, ela disse. Alguns apenas se esqueceram. É nossa responsabilidade ajudá-los a lembrar. Conforme Viremu se preparava para retornar à Austrália, ele e Cauê realizaram um ritual conjunto que fortaleceu a conexão global entre guardiões. Usando técnicas xamânicas de ambas as tradições, criaram uma rede espiritual permanente que permitiria comunicação e coordenação instantânea através de qualquer distância. A próxima fase está começando, Cauê disse enquanto observava seu novo irmão partir. Não somos mais guardiões isolados protegendo territórios individuais. Somos uma força global trabalhando para o além do planeta inteiro. A despedida de Viremu marcou o início de uma nova era para o movimento dos guardiões naturais. Outras visitas foram planejadas, alianças foram formadas, e uma estratégia global para a restauração ecológica começou a tomar forma. O rugido da natureza não era mais apenas um grito de defesa, estava se tornando uma canção de esperança e renovação.